Eu quero que você abra sua Bíblia, sem demora, no livro do profeta Naum. Naum, no capítulo 1. Naum fica depois de Miqueias, antes de Zacarias. E a palavra de Deus, só vou ler os 8 primeiros versículos. Diz assim: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Versículo 7, só refrisando. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Irmãos, estamos vivendo um momento crítico, de fato, no nosso país. Mas não somente na questão da pandemia, não somente nessa questão da saúde, mas o que eu tenho percebido é que a maldade tem crescido cada vez mais. É impressionante. É só a gente olhar aí até que ponto a maldade do ser humano chega. Isso não é de hoje. Em toda a trajetória depois da queda, nós vemos essa maldade no coração do homem. Mas cada dia que passa, a gente fala até onde vai o coração do ser humano. Nós vemos aí a questão das vacinas, tanta gente precisando e outros roubando, outros fazendo comércio, oxigênio, tantas pessoas precisando e as pessoas, sabe, um egoísmo, uma egolatria terrível. Vemos a corrupção aí crescendo cada vez mais, uma briga política, e a gente no meio, sem saber o que fazer. As injustiças crescem cada vez mais. Cada vez mais. Hoje eu estava assistindo, na verdade eu vi uma reportagem na internet sobre aquele caso daquele menino Henry, onde os pais mataram aquela criança. A mãe, na verdade, o padrasto. E a gente vê a maldade no coração dessas pessoas. A violência aumentando cada vez mais, não só no país, mas dentro da própria casa. Sabe, queridos, aonde vamos parar? Já temos tantos problemas. As pessoas estão decepcionadas e sem esperança. E parece que o mal está vencendo bem. É tanta notícia ruim, parece que o mal está vencendo.
Parece que o melhor é ser injusto do que ser correto. Ah, não é bom ser justo, não, vamos ser injustos. Parece que o ímpio prospera e a gente sofre. Mas às vezes até chega a se perguntar, será que está valendo a pena a gente ser correto, honesto, justo, cristão de verdade? Mas quando a gente olha para as Escrituras, irmãos, vemos cidades e nações com o mesmo contexto de Brasil. Ezequiel 16, o profeta Ezequiel vai citar Sodoma e Gomorra. Era isso também, e muita injustiça, a maldade prevalecia naquela cidade, ou naquelas cidades. Havia uma indiferença muito grande entre as pessoas, ricas, pobres. Na cidade de Sodoma e Gomorra, nós vamos mais para frente, nós vemos na Babilônia. Quanta maldade, quanta injustiça, quanto pecado. E aí chegamos nessa história aqui, nessa cidade aqui, Nínive, capital da Síria. Um povo que era chamado de sanguinário. A Síria, ela tinha dominado as nações ali, inclusive o povo de Judá. Eles cobravam impostos, escravizavam as pessoas, e eram um povo bárbaro. Tem um museu na Inglaterra que você vai olhar como era a maldade daquelas pessoas, daquele povo com aqueles que iam contra. Nós vemos lá cabeças decepadas, vemos a forma cruel que aquelas pessoas de Nínive, eles aterrorizavam por onde eles passavam. Você acha que Jonas queria pregar por causa de quê? Que ele não queria pregar naquela época? Por causa disso. Era um povo mau. Não tinham piedade de ninguém. E aí o povo de Deus começou a se questionar. Mas e as promessas de Deus estão aonde? Parece que onde que está Deus? E aquele povo de Judá, do povo de Deus, começou a fazer aliança com outros povos. Começou a duvidar de Deus. E começou a esquecer de quem Deus era. E aí, Deus é tão maravilhoso que sempre, onde tem uma geração perversa, corrompida, corrupta, Ele levanta sempre um profeta dele, para trazer uma mensagem para o seu povo. E Ele levanta nesse momento aqui da história que lemos, o profeta Naum. E a mensagem que Deus dá a Naum fala para aquele povo, que eu vou preservar eles, mas que Nínive cairá. Os inimigos irão ser destruídos. Essa era a mensagem. Nínive será destruída por causa dos seus pecados, mas eu vou preservar o meu povo. Então ele começa o texto dizendo que Deus iria trazer terror para os seus inimigos. E no versículo 7, ele traz uma mensagem consoladora. E essa mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite. Primeiro o Senhor é bom. Deus é essencialmente bom. Isso não quer dizer que Ele inocenta o pecador e justifica o pecado. Não. Mas que Deus é bom para os seus. E para os seus inimigos, Ele destrói. A gente ouve muita mensagem sobre um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus que ama tudo, um Deus que pode todas as coisas. E tem
denominações que só pregam o amor de Deus. Eu gosto muito do Max Lucado, mas é um livro, vários livros que ele escreve, é muito adocicado, mas que existe uma realidade também por trás disso. Deus é amor, Deus é bom, mas Ele também é justiça. O que temos visto, irmãos, é pessoas vivendo como se Deus não existisse e aproveitando, vamos dizer assim, da bondade de Deus. Eu posso fazer o que quiser, porque Deus é bom. Eu lembro de um amigo meu, que ele falou: Elinho, é o seguinte, você está na igreja aí, todo certinho, e eu estou no meu mundão, estou na minha balada. Aí quando eu chegar perto de morrer, quando eu ficar bem velhinho, que eu estiver próximo de morrer, que eu sei que eu vou morrer, eu volto para Jesus e tá nós dois no céu. Eu aproveitei a vida e você não. Eu falei: então vai nessa linha, porque você vai se dar muito mal. Pessoas brincando com Deus, aproveitando da bondade de Deus. Deus não é bobo. As pessoas estão inundadas no pecado, nos vícios, na prostituição, iniquidade, e desconsiderando Deus. A Bíblia, quando fala que Deus tem vários atributos, Deus é amor, é um dos atributos de Deus. Deus é bom, é um dos atributos de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus é um Deus de ira. Existe uma ira de Deus ainda sobre o homem. Essa ira não é uma ira igual a nossa, uma ira pecaminosa, manchada, onde eu odeio o outro. Não, mas é uma ira santa e justa, e que não compactua com o pecado. Romanos 1,18 vai dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Nínive desconsiderou Deus. Aquela cidade não colocou Deus no lugar que era devido. Eles maquinavam mal, eram homens perversos, e a sua destruição foi certa. Então eu venho dizer, irmãos, que Deus é bom, mas Deus é bom para os seus. Deus é bom para os seus. A bondade de Deus é a âncora da nossa esperança. É a âncora estável do nosso ser. Âncora é um símbolo de firmeza, tranquilidade e fidelidade. E essa bondade de Deus, ela só pode ser experimentada em sua totalidade na pessoa de Jesus. Então só experimentamos a bondade de Deus na pessoa de Jesus. Fora, não vamos encontrar. E eu pergunto: você tem percebido a bondade de Deus sobre a sua vida? A sua esperança está alicerçada na bondade de Deus, na generosidade de Deus? Não sei se você está me entendendo. Porque a nossa esperança, a nossa fé, precisa estar alicerçada, embasada na mesma proporção que está a bondade de Deus, na mesma porção que está o amor de Deus. Salmo 33, ele vai dizer isso, versículo 22. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. É dessa forma. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A segunda verdade que Naum traz para aquele povo é que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza nos tempos de angústia. No dia da angústia, Deus é refúgio.
O povo de Judá, eles estavam numa angústia sem fim por 250 anos. Você sabe o que é isso? Eles estavam angustiados, os seus pais, seus avós, seus bisavós, todos angustiados por 250 anos. Eles estavam apavorados, angustiados, aflitos. E Deus, ele traz essa mensagem para Naum e fala para eles que eu sou fortaleza no dia da angústia. Queridos, Deus nem sempre nos livra da angústia, mas sempre é refúgio no dia da angústia. Portanto, se refugie no Senhor no dia da sua angústia. Talvez você esteja angustiado nessa noite. O melhor lugar para você se refugiar, acabamos de cantar agora há pouco, é no lugar secreto, é na pessoa de Deus. Nem sempre Ele vai nos livrar da tribulação, mas Ele é refúgio no dia da tribulação. Ele caminha conosco pelas ondas agitadas, Ele caminha conosco pelas tempestades da vida. Ele anda conosco na fornalha acesa. Ele seca as nossas lágrimas naqueles dias maus, mas Ele também coloca um novo cântico nos nossos lábios. O choro pode durar uma noite, é temporário, mas a alegria vem pela manhã, e essa alegria é permanente, a partir do momento que Ele é o seu refúgio, a partir do momento que você se encontra nesse lugar secreto. Salmo 34, versículo 8. Olha o salmista. Procure saber você mesmo como o Eterno é bom. Feliz é aquele que encontra segurança em Deus. Queridos, qualquer lugar no planeta onde você está, a gente vai ter uma sensação de segurança. Eu moro num apartamento e chego à noite e aquele porteiro, as câmeras, vigias que passam pela rua, aquilo nos dá uma sensação de segurança. Mas a verdadeira segurança está no Senhor. Por isso que o salmista fala, feliz é aquele que encontra segurança em Deus. A nossa segurança não está nos políticos, não está no governo. Nossa segurança não está no templo. É bom estar na igreja. Mas o que o salmista está falando, como é feliz aquele que encontra segurança na pessoa de Deus. É na pessoa de Deus que vamos encontrar segurança. Deus é a sua fortaleza no dia mau. Ele te toma pela mão, Ele te leva em segurança até o destino final. Eu sei que essa pandemia tem deixado muita gente com pavor, pânico. E há momentos, é verdade, queridos, que a gente passa por isso. O medo toma conta. A escuridão toma conta. Mas como é bom quando a gente encontra segurança na pessoa de Deus. E a gente sabe, olha, não sei o que vai acontecer. Se a gente vai tomar essa vacina, se vamos passar, se vamos atravessar isso. Mas uma coisa é certa, eu estou seguro no Senhor. Ou aqui, ou se Ele quiser levar para a eternidade, eu estou seguro. Essa noite passada, a irmã Marina Becrey, uma mulher de Deus, serva do Senhor, trabalhava de forma incansável, toda a família. Mas ela partiu ontem à noite. Mas ela está segura no Senhor. A saudade eu sei que está para os familiares de perto, para nós como igreja, sentimos muita falta. Mas como é bom saber
que ela estava segura em Deus. Porque Deus, Ele nos leva em segurança até o destino final. Deus irá nos levar em segurança até o final da rota. Isso é o mais importante. Mesmo que a gente não perceba. Essa semana eu falei semana passada, sobre os discípulos de Emaús, onde já era domingo. Jesus não tinha ressuscitado, eles não tinham percebido. E eles caminharam por 11 quilômetros, sem perceber que Jesus estava com eles. Mas mesmo que nós não percebamos, Jesus está conosco, de Jerusalém até Emaús. De Jerusalém até Emaús celestial. Mesmo que nós não percebamos. Mas como é bom a gente perceber, porque a gente vai daqui até lá, sabendo que não estamos só. O Senhor é refúgio no dia da angústia, queridos. E a terceira verdade que Naum traz, para a gente finalizar, traz para aquele povo Deus, Ele conhece os que nele se refugiam. Ele protege, ou Ele conhece os que nele refugiam. Quando Naum diz que Deus conhece, Ele quer dizer que Deus nos ama e nos ama com amor eterno. Então, nossa segurança não está no fato de eu conhecer a Deus, mas está no fato de que Deus me conhece. A tua segurança não está no fato de que você conhece Deus, de que você experimentou Deus, que você teve experiências com Deus, mas a nossa segurança está em que Deus nos conhece. E porque Ele nos conhece, Ele nos protege. Como eu falei agora há pouco, antes, mesmo que a gente não perceba, Gálatas capítulo 4, versículo 8, diz: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele mostra a sua preocupação com aquela igreja, com o povo da galáxia. Ele fala: gente, Deus te conhece. Não é o fato de vocês conhecerem a Deus, não. É Deus que te conhece. E porque Ele te conhece, Ele te protege. Você só precisa se refugiar nele. João 10 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Jesus que diz aqui, Jesus conhece as suas ovelhas. Ele dá a sua vida por elas. E ninguém pode arrebatar das mãos dele. Ponto final. Deus se importa, irmãos, com o que é certo e com o que é errado. Não podemos olhar porque as pessoas não estão buscando a Deus e que nós estamos fazendo as coisas tudo certinha e parece que não está caminhando, não está funcionando. As coisas, o pessoal está fazendo tudo errado e está dando certo, estão prosperando, estão sendo abençoados. Mas veja bem, Deus, Ele se importa com o que é certo e com o que é errado. Evangelho, antes de ser boa notícia, ele é uma má notícia. Antes de ser boas novas, ela tem uma má notícia. Gênesis descreve isso. A má notícia é: vocês pecaram. Romanos capítulo 3, 23, vocês
estão afastados do Senhor. Essa é a má notícia. Mas existe a boa notícia. As boas novas é que existe saída. A saída se chama Jesus. E quando nós entendemos, quando nós reconhecemos Ele como Senhor das nossas vidas, nós aprendemos em toda a sua trajetória que mesmo que os religiosos que estavam perto estavam praticando injustiça, querendo matá-lo, mesmo que os seus próprios discípulos iriam abandonar, ele sabia disso. Ele não deixou de confiar no Pai dele. Ele não deixou em nenhum momento de tirar os olhos do Pai. Ele não deixou em um momento de fazer o bem, de praticar a justiça. Abriu mão, muitas vezes, do seu direito de filho por uma causa. É muito interessante isso. Jesus é o nosso maior referencial. Sabe, irmãos, eu queria finalizar só com o Salmo 73, onde Asaf, ele também estava indignado com tantas coisas que estavam acontecendo no tempo dele, tanta injustiça, os ímpios prosperando, ele não entendia o porquê, mas quando ele entra no templo, os olhos dele se abrem. É isso que eu quero falar contigo essa noite, ou melhor, Deus quer falar com você. Estamos aqui, adentrando o santuário. O versículo 16 diz assim, do Salmo 73. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente, os põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente, tomados de pavor. Versículo 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei os teus feitos. O caos, a tempestade, pode estar amedrontando aí fora. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Dentro da arca da salvação, refugiados nos braços do Pai, no lugar secreto, nós temos uma âncora firme e inabalável, de esperança, de paz e de segurança. Talvez você se sente humilhado, injustiçado, magoado, ferido, angustiado nessa noite. É o momento de você fazer igual a Asaf. Entra no santuário. Analisa que não vale a pena o que as pessoas estão fazendo lá fora. Não entre em discussão teológica, não entre em discussão partidária, política. Não. Não, continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Leva um evangelho a sério. Pratica a justiça. Continue servindo a Deus de todo o teu coração. Não olhe para o lado, não olhe para o que o irmão está fazendo ou deixou de fazer. Olhe para o teu chamado. Naum, ele chama o povo e traz um recado de Deus. O Salmo número 34 diz que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Ele fala que o justo, não porque somos justos de si mesmos, mas porque Jesus nos justifica diante do Pai.
por causa disso. A Bíblia fala que o justo passa por aflições também. Jesus, ele falou isso, que teríamos aflições. E o salmista, ele sabia disso. Ele falou: o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Todas é todas. Não importa a adversidade que você está passando, não importa o buraco que você está vivendo, saiba que Deus tem livramento para a sua vida. As coisas não vão acabar agora. O mundo não está se fechando para você. As pressões estão de fora, é verdade, não dá para negar. Mas se refugie no Senhor. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele refugiam. Essas são as 3 verdades que você precisa enraizar na tua mente e no teu coração. O Senhor é bom para mim. Se eu estou caminhando nas direções de Deus, eu preciso saber que Ele é bom. Vai ter um dia que prestaremos conta, todos, os bons e os maus, diante de Deus. Então eu não preciso olhar para as maldades aí fora, para o que as pessoas estão falando. Vai ter o justo juiz, vai ter um dia que todos nós prestaremos conta. E eu não vou estar de mão dada com ninguém, nenhum deles, cada um vai prestar conta dos seus atos. O que nós precisamos fazer é continuar vivendo a verdade de Deus em nossas vidas e saber que o Senhor é bom, independente da situação que eu estou vivendo. O Senhor é bom. Saber que eu me refugio nele, Ele é minha fortaleza. O inimigo está ao nosso derredor, mas Ele está ao nosso redor, cuidando de nós, cuidando da nossa família, cuidando do nosso sustento, cuidando do nosso amanhã, cuidando da nossa provisão. E Ele nos conhece. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. E se possível, feche teus olhos aí onde você está. Nós vamos orar. Se você quiser se ajoelhar e colocar-se diante do Senhor, fica à vontade aí. Você está na sua casa, fica à vontade. Quero orar pela tua vida. E depois, o pessoal do louvor, ele vai encerrar. Eles vão encerrar com a canção, tá bom? Deus, o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor é bom, e nós cremos nessa verdade. Nós estamos aqui, Senhor Deus, te servindo. Os irmãos que estão em casa estão te adorando, estão ouvindo a tua voz, e nós queremos sempre declarar que o Senhor é bom, que as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor continua um Deus bondoso, amoroso, para aqueles que te seguem, para aqueles que te seguem. Pai, que nós possamos ter essa percepção da tua presença, da tua fortaleza, no dia da angústia, Senhor. Talvez tenha irmãos que estejam angustiados nessa noite, em suas casas. Em nome de Jesus, arranca, Senhor Deus, pela raiz, essa angústia, essa amargura, essa tristeza, esse abatimento, essa depressão, e dá bom ânimo nessa hora, em nome de Jesus. Traz vida, Senhor, traz alegria ao seu coração, não alegria passageira, mas a alegria do céu, Senhor. Refrigera a alma do teu povo, refrigera a alma da tua filha e do teu filho nessa hora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe do que temos passado, o Senhor sabe do que temos vivido, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se levanta, Pai, no meio dessa geração. Abençoa, Senhor, todos os teus filhos. Protege, Senhor, todos aqueles que em Ti se refugiam, Pai. Louvado seja Teu nome. Que nós possamos continuar sempre no lugar secreto, no lugar do Teu esconderijo. Se refugiar nos Teus braços, no Teu colo.
no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome do Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém.